Olá, boa tarde. Estamos de volta hoje, dia 5 do mês de agosto. E hoje a gente vai trabalhar. Hoje vai ser uma historinha, tá? Historinha bem legal, da página 69, o 6 e o 9. 6 e o 9. A nossa proposta de hoje é Era uma vez. Aqui conta uma história. Vocês já viram alguma história que não tem escrita, que são só imagens? Então, a prof vai usar a imaginação e a partir das figuras eu vou criar a história para vocês, tá bom? Então, eu vou olhando as imagens e vou retratar o que está passando e passar essa mensagem para vocês desta história. A história é o seguinte: começa uma história que conta como o personagem Piteco imaginou diferentes formas de viver em grupo. Então aqui, ó, o Piteco, ele é um homem das cavernas, né? Usa umas roupas bem semelhantes. E a história é o seguinte: esse aqui é o autor, o Maurício de Souza, aquele que faz os gibizinhos da Mônica. Alguém já viu? Já folheou? Mamãe já contou essa história, papai? É o mesmo escritor do que criou os personagens da turma da Mônica. Esse aqui é o Maurício de Souza. Então, como era verde o meu vale? Então, essa é a proposta. Como era verde o meu vale? Então, aqui, ó, um lugar muito florido, com bastante árvores, montanhas. Tem, olha ali, um riozinho, não é mesmo? Muita natureza. E ele gostava, o Piteco, ele gostava de admirar esta natureza. Vocês também gostam de admirar a natureza? Ele adorava. Um certo dia, ele pensou assim: eu posso construir com os materiais da natureza uma casa, olha lá, as casas para eu morar, feitas de barro. E olha lá, ele pensou e ele construiu, foi mexendo o barro e foi construindo. Os outros foram olhando, foram fazendo as suas também, foram feitos de bambu, foram botando barro em cima, olha lá, a moradia dele. Aí, vou mudar a página. Num outro dia, olha lá, aí ele estava caminhando, olha lá as folhas caindo, ele admirando, sentindo o cheiro na natureza. Veio uma outra pessoa e pensou assim: esta casa aqui tá muito pequena, eu vou construir uma casa maior. Olha lá, esses balãozinhos aqui, ó, representam, ó, quando algum personagem está pensando: eu vou construir uma casa maior. Aí o que ele fez? Foi lá, arrancou mais árvores e construiu uma casa maior. Depois veio outra pessoa, um outro personagem. Eu quero construir um castelo. E foi fazendo, olha lá. Já tem casas. Aí o outro quis construir um castelo bem maior e fez o seu castelo. Lá perto, olha lá, do valezinho, olha lá. Estão vendo? Em cima dele. E aí construiu um castelo grande. Aí depois veio uma outra pessoa e pensou: eu vou construir algo maior, uma construção maior do que esse castelo, um palácio. E aí foi lá, construiu mais casas, olha lá. Foi construindo outras casas perto do vale. E o vale, a natureza foi sumindo, olha lá. Estão vendo? Ó. E aí foi. E todos, ó, a natureza foi desaparecendo, estão vendo? Porque foram construindo mais moradias e assim, cada um pensava em construir uma. Aí um construía, depois em outro pensava em construir outra, construía. E assim iam tomando conta de toda a parte da natureza. E aí depois vem uma outra pessoa, olha lá, esse aqui ele pensou assim, ó: eu vou construir prédios. Teve
grandes ideias de construir muitos e muitos prédios perto lá do Vale da Natureza. Olha lá, só sobrou esta árvorezinha aqui, ó, de toda aquela natureza que tinha antes. Estão vendo? É verdade. E depois de tantos prédios, tantas pessoas morando, foram tendo muito trânsito, muitos carros para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, olha lá. Foi virando uma cidade, tinha semáforo, tinha carros, tinham pessoas atravessando. Aí foram construindo indústrias, né? Indústrias produzindo tudo que a gente compra, roupa, tudo, calçado, eles foram fazendo indústrias para produzir mercadorias. E essas indústrias foram poluindo o ambiente. E Aliki, e o personagem da história, como é mesmo o nome dele? Alguém lembra? A prof vai lembrar aqui. O Piteco. O Piteco ficou olhando. Lembra aquele vale, aquela natureza linda que ele sentou para olhar no início? Se transformou em muitas casas, em muitas indústrias, em muitos carros, em muita poluição. E olha lá. E assim ficou. Tudo sumiu. Triste, né? Vamos ver se acaba assim. E acabou. E esse foi o fim da história. Olha como ficou e como era antes de tudo, como tudo começou. Olha lá. Vocês estão vendo? Ele sentado no mesma graminha e olha a natureza linda e foi evoluindo e assim aconteceu com a gente, né? Foram crescendo a população, foi construindo muitas casas na nossa cidade, no nosso país, a parte verde do nosso país, os vales, as florestas foram diminuindo, estão diminuindo cada vez mais, porque as pessoas querem construir suas casas, suas indústrias, virou muitas cidades e a gente está perdendo muito a nossa natureza, né? Isso é tão triste. A gente ainda tem um grande privilégio que a nossa escola tem um lugar de mata verde muito linda, muitas árvores, né? Que ele purifica o ar onde a gente respira, a gente pode, vai um ventinho gostoso, a gente tem a sombrinha pra gente ficar embaixo, fazer piquenique, a gente tem a casinha da árvore, a gente tem tanto, é lindo o nosso espaço na escola, né? E a gente ainda tem esse privilégio. Tem pessoas que não têm mais esse privilégio, moram nas cidades, né, e não tem uma árvore para brincar, para botar um balanço, né? E isso é tão maravilhoso. E com o passar do tempo, tudo isso foi se perdendo, assim como está na história do Pitoco, ó. Como era verde meu vale, olha lá. Ó, estão vendo? Era tudo verde, olha. Era muito linda a natureza. E depois foi se perdendo, né? E foi virando as cidades, as indústrias, os carros, o trânsito, tudo que é hoje, não é mesmo? Isso é a evolução humana. Então, a gente era de uma forma e depois com o passar do tempo as coisas vão evoluindo, né? Vão modificando e a gente vai perdendo muitas coisas boas, né? Essa história foi muito legal. Gostaram? Então amanhã a gente não tem aula. Sexta-feira, dia 7, a prof volta pra gente fazer uma atividade referente a essa historinha aqui, tá bom? Do Piteco, como era verde o meu vale, tá bom? Então, um grande beijo e tchau, tchau!